Oi, meus amigos, estamos dando prosseguimento ao projeto Reflexões Doutrinárias da CF Rio de Janeiro. Hoje falando da criação, que está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da primeira parte. É um assunto relativamente difícil e muito longo, que faz jus apenas a reflexões. Quem quiser conhecer realmente mais a fundo, esse será um apetite para ingressar e se aprofundar, tá bom? Formação dos mundos é o que começa comentando que o universo abrange a infinidade dos mundos e planetas que nós vemos e aquilo que nós não vemos. Todos os mundos, todos os planetas, eles são povoados por seres animados e inanimados, materiais e imateriais, e assim como os astros que movem o espaço e os fluidos que o preenchem. Isso quer dizer que não existe vazio no espaço. Quando a gente olha aquelas constelações, aquele mar de estrelas e aqueles vazios no meio, tudo aquilo está preenchido por elementos materiais. Indo ao encontro que Orlando falou no outro dia, no outro estudo, há apenas 3 elementos no universo: Deus, Espírito e Matéria. E não existindo vazio absoluto, tudo está preenchido pelas suas diferentes formas de apresentação. O universo ele foi criado por Deus. Se existisse o universo antes de Deus, logo haveria outro Deus, o que não é verdade. Deus é o único, causa primeira e primária de todas as coisas. E tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Deus. Nada existia antes. A formação dos planetas ele acontece pela condensação da matéria disseminada no espaço. Matéria essa física ou matéria imaterial, mas pela junção, fusão, aglomeração, todas elas em altas temperaturas, idealizadas e projetadas por um ser pensante, por um ser absolutamente superior, ela se torna uma construção que vai tomando-se forma, que vai se unindo pela incandescência dos materiais e vai ser dotada de propriedades químicas necessárias para que haja vida. Aí se dá a formação de um planeta. Deus tudo cria, tudo destrói, mas sempre com fins justos e uma necessidade útil. Agora, a destruição, ao contrário de que muitos possam pensar, não é uma destruição completa, é o início de novas vidas. Então Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Todos nós temos prazos de vencimento aqui na Terra. Todos os nossos corpos perecerão e irão para a terra e serão reaproveitados. Assim acontece no espaço também. Quando o planeta é destruído, ele é reaproveitado, os materiais, os fragmentos, para construção de novos planetas propícios à habitabilidade. Ok? Assim se deu com a formação da Terra também. A formação dos seres vivos. No planeta, tudo era um caos. Após a formação da esfera, que tem o centro incandescente, a esfera estava incandescente e também ela precisou ser resfriada e estabilizada. A incandescência só aconteceu quando houve a estabilização, de que o fogo apagou e aí com o resfriamento apareceu a massa gelatinosa, que é fruto da criação, que é uma transformação de um fluido em estado gasoso, em estado vaporoso, numa geleia. E nessa geleia estavam germes da vida que viriam a habitar esse planeta. Depois, esses germes, eles estavam em estado latente, em estado de inércia completo, e cada um deles iria eclodir e aparecer no momento exato, no tempo adequado, dentro do planejamento, para que a vida viesse ao planeta. Assim que viesse ao planeta, novamente, pelas reuniões, uniões, junções, elas se multiplicariam e dariam origem não só à multiplicação das espécies, como a geração de outras espécies. Então, tudo a seu tempo. O princípio das coisas faz parte dos segredos de Deus que nós não temos acesso, mas pressupõe essa orquestração e uma programação que tudo está sob os domínios.
A evolução do planeta se passou dessa forma, então, todos os planetas do planeta Terra também, por uma programação, pela formação, pela estabilização, pelo resfriamento, pela germinação, pela eclosão daqueles germes trazidos do espaço e pela evolução das espécies e multiplicação delas. Quanto ao povoamento da Terra, está longe de ser Adão o primeiro a povoar a Terra. Adão, pelos conhecimentos, as informações que nos chegam pelos espíritos, através dos espíritos, povoou a Terra nos idos de 4.000 a.C. 4.000 a.C. Mais ou menos, já era um processo de transformação para o mundo de provas e expiações. Logo, nós já havíamos passado pelo processo do primitivismo. E sabemos que o ciclo evolutivo da Terra se dá pela teoria da evolução das espécies. Isso apregoado pelas ciências. Então nós sabemos que antes de Adão existiram primatas, existiram seres primitivos e isso se dá pela evolução das espécies. Logo, Adão está longe de ser o primeiro ser a habitar a Terra. Ainda assim, existe uma alusão à raça adâmica, que é um dos troncos da humanidade que sobreviveram a vários cataclismas em diferentes momentos, diferentes épocas. Com relação à diversidade das raças humanas, ela se dá pela evolução natural das espécies que estavam em todos os cantos do planeta, que pela evolução saíram do primitivismo para o mundo de provas e expiações, saíram do mundo animal para o mundo hominal. Mas também, pelas necessidades, os povos, eles se dispersavam, eles mudavam e assim se juntavam a outros em sociedade, segundo suas afinidades, e assim iam se expandindo e formando outros núcleos. Com relação às diferenças físicas, elas decorrem da situação geológica, das condições climáticas e por aí vai. E as condições morais e culturais decorrem justamente da cultura, dos costumes que são passados de uma sociedade para outra, de uma geração para outra. Mas todos os homens são irmãos, filhos do mesmo pai, e estão aqui para o mesmo fim. Foram criados simples e ignorantes para chegar à perfeição um dia. A pluralidade dos mundos. Todos os globos, todos os planetas que movem no espaço são habitados. O homem terreno está longe de ser o primeiro e o único, como supõe, produto da vaidade e do orgulho. Deus povoou de seres vivos os mundos segundo o seu nível evolutivo. Então, dentro do que se chama esse turbilhão planetário, cada planeta tem seus habitantes passando pelas suas missões e provas reencarnatórias, físicas, visando a evolução à excessitude, que são os mundos superiores. E cada planeta está feito a um nível evolutivo. O nosso da Terra está no mundo de provas e expiações, que é apenas o segundo nível evolutivo. O primeiro foi o primitivismo. Daí a gente vê tantas questões duras e difíceis, dantescas. Existem planetas que já foram destruídos, mas nós vemos luminosidade porque eles estão há anos-luz de nós e vão demorar um tempo para nós não os vermos mais, assim como existem outros que estão sendo criados e nós não vemos. Mas a construção física de cada planeta, ela depende do projeto, depende da composição química e biológica, e todos vão estar apropriados às necessidades de seus planetas, e o fim é o que se destina. Quanto mais evoluído for o planeta no ciclo evolutivo, menos ele necessitará de matéria rebuscada, de organismo tão rebuscado quanto o nosso. Mas nós já somos uma evolução diante dos homens das cavernas, por exemplo. E assim caminha a humanidade. Tá? Mas só existe o Sol na Terra. Não, não é verdade. Nós podemos não conhecer. Mas os planetas que não têm, eles podem ter outras fontes de calor e luz que não o Sol. E isso só os mistérios de Deus vão dizer, e o nosso conhecimento aprofundado. Tá bom? Meus amigos, o assunto é muito grande, o assunto é muito complexo, o assunto é muito rico, muito abrangente, e aqueles que desejarem, aqui está um apetite, um aperitivo e um convite para que estudem o Livro dos Espíritos. Forte abraço.